Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, porque a misericórdia dele se renova a cada dia, a cada manhã. E nós bendizemos ao Senhor também pelas vidas que estão junto conosco, meditando na palavra junto conosco, porque eu sei que vocês podem meditar sozinhas em suas casas, entrar no seu quarto e ficar lendo a palavra, mas Deus tem trazido vocês para estar comigo 3 vezes ao dia. Alguns estão 3 vezes ao dia. Tem aqueles que estão no horário das 5 horas aqui no Instagram, no horário do meio-dia no Face e no horário das 18, como estamos agora. Então é muita bênção de Deus encontrar pessoas que queiram juntas comigo, estarmos assim, conhecendo mais o Senhor. Como diz o profeta Oséias, capítulo 3, versículo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E já temos a Ivone, a Bispa Marinalva, a pastora Anitta, Ana Cleia, Rosana Fonseca. Glórias a Deus pela vida de vocês. Bom, como nós já sabemos que nosso tempo é curto, eu quero dizer para vocês que mesmo quando vocês não entenderem, tiver alguma dúvida, o capítulo nunca nós estamos com ele completo, não dá tempo. Aí vocês já sabem, tem os vídeos no YouTube para vocês repassarem tudo. E qualquer dúvida ainda depois de estar assistindo os vídeos que estão no YouTube para reforçar, se ainda houver dúvida, marca um horário comigo pelo telefone 34216143 e nós iremos falar desse assunto. O Espírito Santo nos ajudará. Ele é o teólogo dos teólogos. Então vamos ver o nosso capítulo 49. Capítulo 49 de Gênesis. Bem, nós sabemos que Jacó é um profeta do Senhor, não é? Os patriarcas, eles recebiam do Senhor o dom da profecia. Eles profetizavam sobre a vida dos seus descendentes. E aqui nós vemos que nesse capítulo 49, Jacó profetiza sobre o futuro dos seus filhos, que seriam as tribos de Israel. E Jacó profetiza sobre eles. Essas tribos, que são os filhos de Jacó, elas até hoje, atualmente, elas continuam sendo reconhecidas como vinda da parte de Deus para formar a nação israelita. Nós vemos também essa confirmação em Mateus 19, 28. Então, vamos prosseguir conhecendo mais a Deus. Cada vez que a gente se aprofunda nessa palavra que é dele, nós conhecemos mais o Senhor. Então, nós vemos os versículos de 1 a 2 desse capítulo 49 de Gênesis, que enquanto estamos vivos, nosso interesse deveria ser sempre interesse espiritual. A lição que nós tiramos nesses primeiros versículos, 1 e 2, é que enquanto nós estamos vivos, estejamos interessados pelo que é espiritual. As coisas que a gente não vê, porque as que nós vemos são passageiras. Vamos ficar focados nas coisas que são de cima, porque esse é o conselho da palavra de Deus. E aqui nós estamos vendo que os nossos patriarcas, eles, depois de terem algumas lições no dia a dia com o Senhor, que tem um amor incondicional ao nosso Deus e teve paciência com eles, e eles começaram a aprender que deviam estar interessados nas coisas espirituais. Como fala o nosso querido Pedro, Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 13 a 15, Salmo 71, 15, também fala do nosso interesse nas coisas espirituais, que devemos estar assim. Muitos personagens da Bíblia fizeram um discurso para aqueles que ficaram em vida. Muitos personagens, não somente aqui, os nossos personagens desse capítulo, que é o José e o Jacó, mas outros também fizeram discursos para os seus descendentes antes de sair da terra. Eles falaram das coisas que Deus estava
prometendo para eles, e eles falavam aquilo com tranquilidade, agradecidos a Deus pelo tempo que tinha vivido, não iam desesperados, cheios de lamentações, de gemidos, de doenças, e não. Eles passavam para a eternidade tranquilos, conscientes de que estariam tendo um encontro com Deus na eternidade, abençoavam os seus entes queridos, e nós temos que estar assim preparados para nossa velhice ser assim. Vocês que ainda estão na casa dos 30, dos 20, dos 40, preparem-se para os 90, para os 100, vocês estarem do nível que está aqui o nosso querido patriarca, o Jacó. Jacó fala do caráter dos seus filhos. As profecias eram para consolar. Ele trouxe profecias para eles, para consolá-los. Porque eles sabiam que muito tempo eles ainda iam passar ali no Egito. E Jacó já começa a trazer o consolo para eles. Vocês notam que os patriarcas, eles morreram sem terem o cumprimento da promessa. Se vocês me acompanham direitinho, você sabe que eles não conseguiram o cumprimento da promessa, mas eles morreram confiando de que o maior do que aquela promessa de uma terra prometida era a bênção de estar com Deus e saber que os seus descendentes iam ver tudo aquilo que Deus tinha prometido. Eles saíram da terra nessa certeza. E Jacó, é disso que ele está se tratando aqui nesse capítulo 49. As profecias eram para consolar mesmo. Porque não é fácil a pessoa sair da terra e seus filhos estão vendo a pessoa saindo da terra sem ter uma palavra. E quantos, por falta de ter uma vida, uma caminhada com Deus, terminam a vida sem uma palavra para os seus descendentes. E eles ficam ali desconsolados. Se não fosse o Espírito Santo, que vem diretamente sobre os filhos, muitos estariam entristecidos até hoje, que perderam seus entes queridos, que saíram mudos, sem uma palavra de profecia, de consolo para aqueles que ficaram. E aqui Jacó nos deixa esse exemplo. Caminhou com Deus desde a sua juventude, desde a sua fase, já nasceu num lar onde se cria no Deus de Israel e teve suas dificuldades. Nenhum de nós vamos passar aqui na terra sem ter as fraquezas, que Deus vai sempre nos mostrar, porque nós sabemos que é por causa do amor incondicional dele que nós estamos aqui, mas que tenhamos o propósito de nossas vidas de sermos como Jacó, de não sairmos da terra simplesmente com dores, sofrimentos e sem ter uma palavra de conforto, de destino, de consolo para aqueles que ficam. Esse é um exemplo que deixa esse capítulo 49 aqui. É muito bom. Tudo que nós estamos aprendendo desde o primeiro capítulo de Gênesis, agora estamos terminando Gênesis, tudo foi um bom aprendizado, foi mais conhecimento de Deus que estamos adquirindo. E quando chegarmos no livro de Êxodo, amanhã, no amanhecer, se Deus permitir, às 5 da manhã, já estamos finalizando amanhã pela manhã, o capítulo último de Gênesis, e no meio-dia, no Face, já estaremos com o primeiro capítulo de Êxodo. Nós estamos em cada momento que nos apresentamos, tanto pela manhã, como meio-dia e como à tarde, é um capítulo. Mas vocês sabem que tem a maneira de assistir, se não pode participar dos 3 horários, vocês têm um vídeo no YouTube com os mesmos assuntos. Então, esse é o destaque desse capítulo. Vamos ver as profecias que ele lançou, que ele falou. Nós sabemos que do versículo 3 ao 15, são os filhos de Lia que ele está se dirigindo, falando para os filhos de Lia, falando para Rúben, do versículo 3 ao 4. Olha o destaque, vocês que depois vão ler direitinho. Veja o destaque que ele faz aqui na vida de cada um dos seus filhos, mostrando a situação de cada um deles. Então ele vai saindo da terra consciente de para onde ele vai e o que deveriam os seus filhos saber em relação ao que ia acontecer para eles no futuro. O Rúben, vocês sabem, se estão acompanhando direitinho, sabem que o Rúben dormiu com a mulher de Jacó.
com uma concubina dele. E isso foi grave. Jacó realmente perdeu ele perdeu o respeito ao pai, e o pai também perdeu aquela preferência de abençoá-lo como filho mais velho. Era para ser a bênção maior, Rúben, o filho mais velho de Jacó. Mas ele não recebeu, porque deitou com a mulher do seu pai. E não se esquecer que isso é incesto. E Deus é abominação diante de Deus isso. Então, Rúben, não é que Jacó não tivesse perdoado, mas como pai ele tinha que punir. Não se esqueça que os pais estão sempre disponíveis a perdoar, mas não deixam de punir, não deve deixar de punir. O perdão de um pai não significa que ele vai deixar de punir o seu filho. Porque é dessa maneira que a Bíblia diz que se faz. Porque quem ama aprende a disciplinar as pessoas amadas para que elas sejam corrigidas e abençoadas, não cometerem os mesmos erros. Assim é o nosso Pai do céu, ele nos perdoa, mas as consequências dos nossos pecados ele não tira. Porque vai servir de aprendizado, vai servir de edificação das nossas vidas quando estivermos passando as consequências das coisas que fizemos que foram desagradáveis a Deus. Então aqui o Rúben, ele não diz nada de legal para Rúben. O pecado pode remover pessoas de posições que elas têm. Rúben tem uma posição de liderança, era o filho mais velho, perdeu por causa do pecado. Pecado do incesto. Dormir com a concubina do seu pai. Era a mulher do seu pai de qualquer jeito. Dormia com o pai dele. Sabe que o homem tinha direito a essas coisas todas, que sabemos que não é vontade de Deus, mas era permitido naquela época. Pois não era permitido que um filho possuísse a mulher que o pai dele tinha conhecido, que tinha tido intimidade. Seja quem fosse, se o pai já tinha tido intimidade com aquela mulher, o filho tinha que respeitar. E Rúben foi a esse ponto de desrespeitar o seu pai. E aí, por isso, ele não recebeu a posição, não ficou na posição de filho primogênito, perdeu os direitos que o filho primogênito tem. E aí, nós vemos que ele perdeu a honra de primogenitura. Lá em 1 Crônicas 5, versículo 1, fala desse assunto. O pecado de incesto é grave, e foi isso que Rúben cometeu. Perdeu sua posição. Agora vamos ver o Simeão e Levi. Muito violentos. Vocês conhecem tudo isso, já se passou. A gente está falando de coisas que vocês já conhecem. Vocês lembram que o Simeão e Levi, eles fizeram aquela tragédia por causa da irmã deles, a Diná, que foi deflorada, e que eles não perdoaram. O rapaz se humilhou, a família do rapaz veio falando que poderia casar com a menina, que ele dava preferência a casar com a menina, queria casar. Eles não aceitaram de jeito nenhum. Que não aceitasse era justo, porque o povo de Deus era separado, não era para casar com os cananeus. Mas se vingar daquela maneira foi terrível. Fez o pai ficar tendo todos os povos da circunvizinhança querendo vingar também, se juntarem para vingar. O Jacó ficou amedrontado de tamanha bobagem que o seu filho Simeão e Levi fizeram ali em Siquém. Vocês ouviram tudo isso nos dias anteriores, nos outros capítulos. Então, na hora da bênção, ele relembrou as coisas, lembrou do que Rúben fez e disse que ele perdeu a posição. Teve bênção, mas não tanto como deveria, por causa do pecado que teve do incesto. E já o Simeão também, Jacó fala, não esqueceu de nada, estava lúcido. Graças a Deus, os patriarcas morreram lúcidos, abençoando seus filhos, mostrando para eles onde eles erraram, para não continuar errando. E aqui nós vemos que ficou o Levi também, o Simeão, sem ter aquela bênção total como deveria, por conta desse desgosto que tinha dado para Jacó. A herança de Simeão foi para Judá por causa disso. Então, Simeão perdeu a sua herança, foi passada para Judá porque cometeu desgostos para o Jacó. Levi
é claro que Levi se tornou uma tribo sacerdotal e recebeu das cidades distribuídas para todo Israel. Foi distribuído para todo Israel. A tribo de Levi estava junto com Simeão, naquele momento, daquela coisa horrível que fizeram em Siquém, mas para Levi o castigo não foi tão grande. Para Simeão foi pior, que teve que entregar a sua herança para Judá. E Levi, praticamente eles se redimiram, né? Chegaram a uma posição de arrependimento maior do que o Simeão, e por isso nós sabemos que os levitas, eles têm uma porção especial dada por Deus, e foi isso que Jacó falou para eles aqui. Nós sabemos também que o Judá, que tinha cometido coisa, aqui Jacó está falando de cada um. Então, para vocês que estão aí no capítulo 49, nos versículos de 8 a 10, vão ver isso também que eu estou falando. Que o Judá, porque ele mudou, Judá foi totalmente transformado. Vocês lembram do que Judá aprontou? Mas foi transformado de uma maneira que foi nessa tribo que Jesus saiu. Foi dessa tribo. Por causa da transformação que houve. Judá chegou a ser semelhança, simbolizar Jesus, porque ele ficou com a responsabilidade do seu filho, do seu irmão menor, assim como Jesus Cristo deu a vida por nós e ficou responsável por nós que somos seus irmãos mais novos. Judá também ficou com essa figura daquele que não no nível de santidade de Jesus, que Jesus não pecou em nada, mas Judá se redimiu, foi tão transformado que chegou a essa posição de ser guardador do seu irmão, de tomar conta do seu irmão mais novo. E isso simboliza Jesus tomando conta de todos nós, como nosso irmão mais velho, nos tornou filho de Deus e toma conta de nós, cuida de nós, intercede por nós. Judá é essa figura. E não se esquecer também que foi dessa tribo de Judá que saiu o leão de Judá, que é o Senhor Jesus. Então, aqui está a descrição de Jacó avaliando seus filhos antes de morrer e abençoando de acordo com a avaliação. Nós vemos também no versículo 9, explica que Judá, da mesma maneira que Jesus, como Jesus, eu já falei dessa parte, mas aí eu estou repetindo aqui pelo que eu notei, que vocês já sabem que Judá é especial. Da tribo dele saiu Jesus Cristo e ele fez um papel semelhante ao de Jesus, como eu já tinha dito. Então, nós vemos Zebulon. O Zebulon versículo 13, que está falando de Zebulon. O Senhor fala através de Jacó que ele estaria enriquecendo pela prática do comércio marítimo. Zebulon é uma tribo, quer dizer, de Zebulon surge a tribo onde há uma boa condição financeira, porque ele prospera através de prática de comércio marítimo. É uma tribo próspera e através do comércio marítimo. Tudo isso é Jacó falando dos seus filhos. Issacar é nos versículos 14 e 15. Issacar, ele é uma tribo forte, prospera também. Eles se tornaram servos para pagarem tributos às outras nações. E mesmo assim, nós vemos o destaque da prosperidade sobre a tribo de Issacar. Esses são os filhos de Leia, ou Lia, conforme a gente pronuncia, com Jacó, e que ele também, na sua saída para a eternidade, deixa avaliação para cada um deles. Os filhos das servas, versículo 16 e 21. Dan também significa juiz. Essa tribo seria um inimigo terrível que poderia vencer os adversários que fosse maior do que ela. Era a tribo dos valentões. É dessa tribo que saiu Sansão. Isso é Jacó fazendo uma
uma avaliação dos seus filhos e abençoando segundo os procedimentos dele. Que nós, os filhos, estejamos sempre procedendo bem com nossos pais e que nossos pais tenham essa felicidade de alcançar também a lucidez, quando ainda está lúcido, quando partir para a eternidade, para fazer o mesmo que Jacó está fazendo aqui. E que os filhos não vacilem com seus pais, estejam sempre honrando, para que na hora dos seus pais partirem para a eternidade, ele está fazendo o que Jacó fez. Abençoando, avaliando e abençoando, de acordo com o que eles procederam com seus pais, na hora da saída do pai daqui da terra para a eternidade, ter uma palavra de bênção. Então vamos ser bem, honrar bem nossos pais, porque isso é muito importante, a bênção dos pais, principalmente quando eles estão saindo para a eternidade. Então nós vemos Gade como tribo, foi exposta aos ataques de bandos, saqueadores, porque a posição dele geográfica não era boa, era muito invadida por bandos, por ataques de bandidos. É a tribo de Gade. Azer seria uma tribo produtiva, com fruto digno de servir de banquetes reais. A Azer gera a tribo de Azer e é desse jeito. Próspero, sempre tendo seus banquetes reais. Então, nós estamos vendo um homem saindo da terra chamado Jacó, que está abençoando os seus filhos. E isso é um bom exemplo, uma boa lição para nós. Como filhos de Deus, devemos estar nessa dimensão. Meu celular deu um probleminha aqui, estou ajeitando para a gente não ter dificuldade aqui de continuar o programa. Nosso momento aqui especial, que também na verdade é tão curto, já está terminando, não é? Então, queridos, nós estamos tirando lições aqui nesse capítulo 49 da longevidade com qualidade. É assim que termina um homem, uma mulher de Deus, com a longevidade que glorifique e exalte o nome dele. É o que aconteceu com Jacó. Por quê? Porque ele era perfeito? Não. Mas pela disponibilidade dele de ser grato a Deus por tudo que Deus fez, sabendo que ele não merecia. Quantas pessoas envelhecem mal agradecidas, murmurando. E eu creio que no meio dos filhos de Deus, tem pessoas assim, vocês já tiveram essa oportunidade de ver, não é? Chegar na casa de um ancião, mesmo sabendo que ele é cristão, e não ter prazer de ouvir algo de bom dos lábios desse ancião. Nós sabemos que tem pessoas assim, mesmo conhecendo a Deus, mas que ficam amarguradas, envelhecem amarguradas, cheias de tristeza. A pessoa chega para visitar, não tem uma conversa bonita, não dá nem prazer a gente ir. E a lição que nós vemos aqui hoje é de um homem que envelheceu, mesmo sendo imperfeito, tendo muito dado trabalho para Deus, como nós sabemos que Jacó deu, mas o importante, o melhor da nossa história, nossas histórias é o final. Porque às vezes a gente começa tão lindo, não é? E depois termina de uma maneira tão terrível, até distanciado de Deus. E aqui a vida de Jacó, vocês verem, o início foi muito difícil, mas a disponibilidade para os consertos, de estar ouvindo Deus, de estar querendo se consertar, é o que vale. Deus já está acostumado com as nossas fragilidades, sabe que nós fraquejamos mesmo. Tanto é que o amor dele continua sendo incondicional. Agora, o importante é saber que nessa trajetória com Deus, nós estejamos olhando para trás e lembrando das suas visitações, que o Jacó lembra das visitações do Senhor, do momento que ele estava lá no local onde ele colocou a pedra para descansar, botar a cabeça, e ali o Senhor encontra com ele numa visão muito linda. Tudo isso ele tinha de olhar, ele olhava para trás e via, e era grato. Ele lembrou das coisas ruins que ele fez, é claro, mas viu a bondade de Deus. Isso o sustentou e ele chega na sua velhice lúcido. Isso é importante. Não se esqueça, Davi pediu a Deus que não rejeitasse ele na velhice.
Salmo 71 é um salmo inteirinho, Davi falando em relação à velhice dele. E assim como Davi pediu, mesmo tendo dado trabalho para Deus, mas Davi pediu a Deus, você pode ler o Salmo 71, e Deus concedeu o direito dele ter uma velhice maravilhosa, vida de qualidade, pecado perdoado, recebeu o nome de homem segundo o coração de Deus, e nos seus momentos finais, ele envelheceu de tal maneira, foi o máximo de vida que Deus quis dar para ele, que ele, na sua velhice, ele estava sem ter nem como se aquecer mais, nem os lençóis aquecia, teve que uma virgem deitar, não era para ter relação sexual não, era para aquecer, porque sabe que o corpo humano junto do outro tem o calor para passar para o outro, e o cobertor não dava mais conta. Então Davi, do jeito que ele pediu, ele morreu lúcido, você sabe disso, porque quando quiseram tirar o trono de Salomão, ele já em cima da cama, em plena velhice, sem nem os cobertores aquecer, aí vieram perguntar para ele, falar com ele se era mesmo o trono de Salomão ou se era para deixar que Adonias tomasse posse, Adonias. Ele respondeu como se fosse um jovem de 20 anos. O trono eu entreguei foi para Salomão, é Salomão que é o meu substituto. Então isso é lindo demais. Hoje, nesse capítulo 49, nós estamos vendo um homem ancião, santo, que levou a sua vida toda trazendo lições de Deus, aprendendo de Deus, conhecendo a Deus. E quando chega no seu final, ele tem palavra de avaliação para os seus filhos, com lucidez. Os filhos estão lá diante dele, ele passando coisa por coisa, lembrando tudo, com toda a lucidez. E por que lembrar? E por que falar? Porque ele era pai. Pai perdoa, mas tem que disciplinar. Então os filhos ficaram sabendo onde erraram, para não ficar em cima do mundo, cometendo outros erros semelhantes. E foi isso que ele fez. E assim você vê que a tribo, os seus 12 filhos, chegaram num ponto de avaliação que foi capacitados para estarem sendo as 12 tribos de Israel. Mas por conta disso, porque o seu pai teve um início ruim, mas um final chegadinho a Deus. Então não importa qual foi seu passado, foi péssimo, já teve tantas quedas, foi como Jacó, foi tantas quedas que teve. Olha que Jacó é o primeiro patriarca que tem duas mulheres que brigavam o tempo todo, e foi muita injustiça, muito engano, muita coisa, mas o final é que importa, viu? Você não deve estar querendo começar a vida com Deus, ter a vida com Deus na sua juventude, da maneira de Jacó. Mas se acontecer que você esteja no mesmo nível dele, na sua juventude, nos seus primeiros anos de vida, com 20, 30 anos, não se esqueça, vá guardando as visitações de Deus e gravando no seu coração, porque Deus não vai deixar de te acompanhar, porque Ele tem uma promessa para você. Jesus Cristo vem, é a segunda vinda, e Ele quer você prontinho, lindo e linda, maravilhosa noiva do Senhor Jesus. Então Ele tem uma promessa, Ele está nos lembrando nesses dias da promessa. Tudo que estamos passando é porque Ele está nos lembrando da promessa. Então, onde você estiver, qual seja a sua idade, está jovem, já tropeçou tanto, deu tanto trabalho para Deus, mas não se esqueça, Ele não te deixou, o amor dele é incondicional. Ele mandou o seu filho. Então, agora, prepare-se para ter um final semelhante ao de Jacó. Diga: Senhor, limpa meu coração, vai purificando meu coração, vai fazendo uma limpeza total, uma faxina, porque eu quero, Senhor. Se eu tiver de alcançar a velhice, se Jesus não vier antes que eu chegue à velhice, se Ele vier antes, ótimo, porque eu quero ser arrebatada, levada com Ele. E se Ele vier, eu tiver envelhecido, eu quero ser uma velha, um velho, semelhante a Jacó, que teve uma vida torta no início, mas que terminou bem. O melhor de tudo é você terminar bem. Já pensou uma coisa terrível, você começar bem e terminar mal. Não alcançar uma posição onde está sendo levada pelo Senhor, arrebatada pelo Senhor, elogiada pelo Senhor, com lucidez para abençoar a sua descendência. Isso é terrível. Então, em nome de Jesus, que essa lição do capítulo 49
Fique gravado. Você sabe que cada capítulo nós tivemos lições que foram aquelas que mais foram destacadas. Tem lição o tempo todo. E vocês podem ver isso, basta ir lá no YouTube e ver os vídeos que estão lá gravados, os vídeos com essas lições que nós estamos tendo dos capítulos de Gênesis, de capítulo 1 até o capítulo 49, que é hoje. Está tudo gravado no YouTube, todos os vídeos estão lá e vocês vão estar vendo tudo que Deus fez na vida desses patriarcas,